E então, a gente já viu que o primeiro plano não deu certo. Eles tentaram atrair Neemias para um determinado local, mas queriam fazer mal. Neemias não caiu nisso, mesmo que eles insistiram 4 vezes. Aí bolaram outra, outra forma, que foi agora esse segundo plano, e falando, né? Vem aqui, porque está chegando aos ouvidos, isso, isso. Então, ou seja, era tudo invenção. Agora, a gente vê aqui, a partir do versículo 10, um outro plano, um terceiro plano, uma tentativa de novo. Então, os inimigos, eles sabiam que Neemias era um homem que temia a Deus. E então, o que eles fizeram? Eles contrataram ali um falso profeta para, dessa forma, atrair Neemias para fazer algo que era contra o que o Senhor tinha determinado. Na verdade, ele estava tentando atrair Neemias para dentro do templo, dizendo, né, que vinham matá-lo, e então ele tinha que se esconder. Aí vai, se esconde no templo. Aí, ó, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Então, não deu de um jeito, não deu do outro, então agora eles queriam era que Neemias pisasse na bola, digamos assim, fizesse algo que não era do agrado de Deus, para eles terem aí o que fazer, né? Algum argumento. E Neemias, ele sabia que isso era contra o que Deus tinha falado, porque seria, Deus ele proibia que qualquer pessoa entrasse ali no templo. Apenas isso era permitido aos sacerdotes. Mas Neemias, ele mais uma vez, ele percebeu que era uma armadilha, que era uma cilada, e novamente ele se recusou a cair, né, a aceitar essa sugestão. Então, percebi que não era Deus quem o enviara, então era um falso profeta. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então era um profeta que estava subornado pelos inimigos ali, Tobias e Sambalate. E mais Neemias sempre atento, sempre orando a Deus, ele percebeu, né, que aquilo era uma outra cilada, que eles tinham subornado aquele profeta para que atraísse ele para dentro do templo para fazer algo que não era do agrado de Deus. Então Neemias, percebendo, né, que era esse profeta não tinha sido enviado por Deus, mas havia sido subornado por Sambalat e Tobias, e que se ele agisse desse modo, se ele entrasse no templo e estaria pecando, assim ele daria motivo para falarem mal dele, pior ainda, né? Para transgredir o que Deus ordenou. Aqui no versículo 3 ele diz, né? Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de infamar e me vituperassem. Então, outra vez aqui no versículo 14, a gente vê, né, que Neemias ora a Deus para sua proteção, para que Deus também visse o que estavam tentando fazer, né, com ele. E dos versículos 15 em diante, a gente vê então que aqui ele fala que a obra, né, apesar de tudo, a obra foi ali concluída. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então, mesmo com todas as investidas dos inimigos, a obra ela acabou ficando pronta. Os muros eles foram reconstruídos, e olha que em tempo recorde, né, em 52 dias, para um povo que não tinha recurso, um povo que estava sendo ali ameaçado, né, um povo que era pobre. Então, isso realmente demonstra que Deus era com eles, né, que Deus é que estava intervindo. A gente vê no versículo 16, ele dizendo assim, ó, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então os inimigos tiveram que se render, né? Reconhecer que realmente, apesar de todos os obstáculos, de todas as tentativas, dos recursos escassos, a obra ficou pronta e em tempo recorde. Então, os inimigos, eles reconheceram o quê? Que houve intervenção
de Deus, para que essa obra tivesse um êxito. E dessa forma, né, a gente vê que não foram só esses obstáculos que Neemias enfrentou. Ele fala de outra coisa também que estava acontecendo. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. Ó, Tobias é um dos inimigos. Sempre Sanbalat e Tobias a gente vê, né? Tramando coisas para desestimular o povo, para derrotar Neemias. E, enfim, naqueles dias, então, além de todas as ameaças, todos os obstáculos, a gente vê aqui também outro obstáculo que Neemias teve que enfrentar durante a reedificação dos muros. Muitos nobres, então, de Judá, eles mantinham relações amigáveis com Tobias, que era inimigo. E Tobias, ele era governador dos Amonitas, a gente viu isso no capítulo 2, né, versículo 10. E isso por quê? Eles mantinham essa relação porque eles tinham um certo parentesco, porque, muitos em Judá eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então tinha um certo laço ali por causa desse matrimônio. Então, mesmo Tobias sendo inimigo, eles mantinham, né, aqueles nobres mantinham laços amigáveis. E aí o que eles faziam? Eles falavam, então, tudo que Neemias fazia, então o que Neemias falava, quando eles estavam na presença de Neemias, eles, né, louvavam, eles, digamos assim, tratavam bem Neemias, mas era um leva e traz, né? Porque e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então, era um leve e traz, né? Eles, apesar de serem ali de Jerusalém, de Neemias estar ali reedificando o muro com o povo, que era algo bom, mas esses nobres, eles tinham laços com Tobias, que era inimigo. Então, além de tudo, tudo que Neemias falava, mesmo que na frente de Neemias eles tratavam bem, eles acabavam falando tudo para Tobias. Então, os inimigos ali continuavam representando ameaça. Então, de fato, né, tantas coisas que foram ali, de tantos obstáculos, tantas tentativas de fazer o povo parar realmente, nós vimos que o muro foi reedificado em tempo recorde, em 52 dias, e tiveram, né, os inimigos tiveram que reconhecer que era realmente intervenção de Deus. E a gente vê que Neemias, ele, né, a forma que ele liderou, as estratégias, mas sempre um homem de oração temente a Deus, vê que tentaram, tá bom, ele não estamos conseguindo atraí-lo para vir até aqui, para a gente fazer, né, fazer mal a ele, para parar a obra, enfim, qualquer coisa, porque Neemias era o líder, né, ali. Então, eles tentavam, de outras formas, criaram esses planos todos, e não deu certo. Mandaram até um falso profeta, subornaram para atrair Neemias para o templo, para fazer algo que era contra a vontade de Deus, mas Neemias sempre atento e percebendo, né, que ali eles não estavam com boas intenções. Então, tentaram se fazer de aliados dele, e nenhuma dessas ciladas Neemias caiu. E ele sempre orando a Deus em todo momento. Então, o fato é que a gente vê que o muro foi 52 dias, ele finalizou. Mas Neemias tinha muito mais coisas a fazer ainda, muitas outras atividades a fazer ali, enquanto ele governou ali Judá, que foi por cerca de 12 anos, né? Nós já vimos no outro capítulo. Então, o que a gente vê aqui, que Neemias sempre um homem de oração, sempre atento às coisas de Deus, sempre temente ao Senhor, e mesmo que os inimigos intentaram, né, de alguma forma, parar aquela obra, ele persistiu, e sempre tendo estratégias e sempre orando ao Senhor. Então é isso, ele estava ali determinado, um líder, e mesmo diante dos inimigos, diante dos obstáculos que
surgem todas as coisas, né, que a gente tem que enfrentar obstáculos, ele sempre persistente e sempre orando a Deus. E jamais ele desistiu, tanto é que a obra foi concluída com êxito. Então é isso, mais um exemplo que a gente vê aqui de liderança de Neemias, né? Um homem temente a Deus e fazendo algo que era do agrado do Senhor. Amém, irmãos? Então, por hoje é isso, no capítulo 6, a gente já chegou praticamente na metade, né? Que o livro tem 13 capítulos, então, semana que vem a gente continua.